Você já sentiu que, apesar de todo o seu esforço, as bênçãos financeiras simplesmente não chegam até sua casa? Que por mais que trabalhe, ore e busque caminhos honestos, parece que uma força invisível bloqueia a prosperidade que Deus deseja para a sua vida? Hoje eu preciso falar sobre algo que poucos conhecem. Um segredo espiritual preservado por séculos, mencionado por um dos santos mais poderosos da Igreja, o venerável Padre Pio de Pietrelcina, um homem que carregava em seu corpo os estigmas de Cristo e que podia ver além do véu entre este mundo e o espiritual. O que estou prestes a revelar não é mencionado nos documentos oficiais da Igreja, mas foi passado através de testemunhos daqueles que conviveram com o santo. Uma prática simples que utiliza um elemento comum que você já tem em sua cozinha, mas que, quando aplicado com fé e nos lugares corretos da sua casa, tem o poder de dissipar as trevas e abrir os canais espirituais para a abundância divina. Famílias inteiras testemunharam transformações radicais em suas vidas após seguirem esta orientação. Dívidas que pareciam impagáveis foram quitadas. Oportunidades surgiram como se do nada. A saúde foi restaurada. E mais importante, a paz e a harmonia voltaram a reinar nos lares. Um homem na Itália, após 3 anos desempregado e à beira da falência, aplicou este método em sua casa numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, recebeu 2 propostas de emprego, ambas com salários muito acima do que ele jamais havia ganhado. Uma, mulher no Brasil, com um negócio familiar à beira da falência, viu sua situação completamente revertida em menos de 30 dias. O que estou prestes a compartilhar com você não é uma simples superstição. É uma prática espiritual baseada em princípios bíblicos profundos, mencionada nas Escrituras Sagradas e fortalecida pela sabedoria de um santo que conversava diretamente com Cristo. Mas preciso alertá-lo. Esta revelação não é para todos. Alguns irão duvidar, outros tentarão, mas sem a fé necessária. E existe um terceiro grupo, aqueles que estão tão envolvidos nas trevas que temerão esta luz. Se você sente um arrepio, uma inquietação ou uma súbita vontade de parar este vídeo agora mesmo, isso pode ser um sinal de que forças negativas estão tentando impedir que você receba esta bênção. O que você sentirá nos próximos minutos pode mudar completamente sua percepção sobre a batalha espiritual que está acontecendo dentro das paredes da sua casa. Você descobrirá por que algumas pessoas parecem atrair naturalmente a prosperidade, enquanto outras igualmente merecedoras vivem em constante escassez. E mais importante, você aprenderá exatamente os 5 lugares onde o venerável Padre Pio orientava colocar sal para criar um escudo espiritual que protege seu lar e abre as portas para a abundância que Deus reservou para você e sua família. Antes de revelar este conhecimento sagrado, peço que você se prepare espiritualmente para recebê-lo. Inscreva-se agora neste canal para que possamos formar uma comunidade de fé e apoio mútuo. Ative o sininho para ser notificado sobre outras revelações espirituais que podem transformar sua vida. E mais importante, deixe nos comentários a palavra proteção para manifestar sua disposição em receber este conhecimento. Quando você escreve esta palavra, está declarando espiritualmente que está pronto para romper com as forças que bloqueiam sua prosperidade. Deixe seu comentário e vamos prosseguir com esta revelação divina. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em uma pequena vila italiana chamada Pietrelcina. Desde criança, demonstrava uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Aos 5 anos, já tinha visões de Jesus, Maria e de seu anjo da guarda. O menino que se tornaria o famoso Padre Pio cresceu em uma família humilde, conhecendo de perto as dificuldades materiais e as provações da pobreza. O que poucos sabem é que Padre Pio, durante sua vida, não apenas realizava curas milagrosas e conversões, mas também dava conselhos práticos para que as famílias pudessem se proteger espiritualmente e prosperar materialmente. Ele compreendia profundamente que a pobreza extrema não era a vontade de Deus para seus filhos. Deus deseja que tenhamos o suficiente para viver com dignidade
e ainda compartilhar com os necessitados, dizia ele aos seus mais próximos. Em 1918, enquanto rezava diante do crucifixo na pequena igreja de Nossa Senhora das Graças, Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, em seu próprio corpo. A partir daquele momento, por 50 anos ele carregaria as marcas visíveis da crucificação, sangrando diariamente, especialmente às sextas-feiras. Esta ligação física com o sofrimento de Cristo aprofundou ainda mais sua percepção espiritual. Durante as confissões, Padre Pio frequentemente surpreendia os fiéis ao mencionar pecados que eles haviam esquecido ou deliberadamente omitido. Ele podia ler corações e almas. Mais importante para nossa revelação de hoje, ele podia ver as forças espirituais que atuavam nas casas e famílias daqueles que o procuravam. Foi durante este período que o santo começou a notar um padrão. Famílias que sofriam inexplicavelmente com problemas financeiros, doenças recorrentes e conflitos constantes, frequentemente tinham algo em comum. Suas casas estavam espiritualmente vulneráveis, como fortalezas sem muralhas. Em 1931, uma viúva desesperada procurou Padre Pio. Seu marido havia falecido, deixando muitas dívidas, e ela não conseguia encontrar trabalho. Seus filhos passavam fome e credores ameaçavam tomar sua pequena casa. Depois de ouvi-la em confissão, Padre Pio fez algo incomum. Entregou-lhe um pequeno saco de sal e instruiu-a a colocá-lo em 5 lugares específicos de sua casa, enquanto rezava o Salmo 91. 3 semanas depois, a mulher voltou transformada. Um parente distante havia aparecido oferecendo emprego em seu negócio. Um dos credores, tocado por sua situação, havia perdoado parte significativa da dívida. E seus filhos, antes constantemente doentes, gozavam agora de boa saúde, permitindo que ela trabalhasse sem preocupações. Este não foi um caso isolado. Ao longo dos anos, centenas de pessoas testemunharam transformações semelhantes após seguirem este conselho do santo. Mas por que o sal? E por que esses 5 lugares específicos? O sal, na tradição judaico-cristã, sempre teve um significado espiritual profundo. Na Bíblia, o sal é mencionado como símbolo de purificação, preservação e aliança. Em 2 Reis 2, 19 e 22, o profeta Eliseu purifica as águas de Jericó, jogando sal na nascente, eliminando a morte e a esterilidade que afligiam a terra. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: "Vós sois o sal da terra", Mateus 5,13, enfatizando o poder purificador e preservador que os cristãos deveriam ter no mundo. O sal era tão valioso no mundo antigo que os soldados romanos recebiam parte de seu pagamento em sal. Daí a palavra salário. Padre Pio, com sua profunda compreensão das Escrituras e sua capacidade de enxergar o mundo espiritual, reconhecia no sal um elemento de proteção e purificação. Ele explicava que o sal consagrado pela oração tinha o poder de repelir influências negativas e criar um ambiente propício às bênçãos divinas. Mas o que muitos não sabem é que, segundo os ensinamentos reservados de Padre Pio, existem 5 pontos energéticos em cada lar. 5 portais por onde tanto as bênçãos quanto as maldições podem entrar. Quando estes pontos estão desprotegidos, forças que se opõem à prosperidade e harmonia familiar encontram passagem livre. Uma senhora idosa, que viveu perto do convento de San Giovanni Rotondo, relatou que Padre Pio havia lhe dito: "Filha, sua casa tem portas que você vê e portas que você não vê. As visíveis protegem-se com chaves, as invisíveis com fé e sal consagrado." Durante os anos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, quando a fome e o desespero assolavam a Itália, muitas famílias na região de San Giovanni Rotondo foram misteriosamente poupadas das piores provações. Mais tarde descobriu-se que eram famílias que seguiam fielmente as orientações do frade Capuchinho sobre a proteção espiritual de seus lares. O próprio Padre Pio explicava que a escassez material muitas vezes não era resultado apenas de circunstâncias econômicas, mas de um bloqueio espiritual. Quando fechamos as portas para o mal, abrimos janelas para as bênçãos, dizia ele.
Esta sabedoria estava profundamente enraizada na compreensão de que vivemos não apenas no mundo material, mas também no espiritual. Em 1964, 3 anos antes de sua morte, Padre Pio recebeu a visita de um empresário à beira da falência. O homem havia tentado de tudo: empréstimos, novos investimentos, até consultas com especialistas em negócios. Nada funcionava. Depois de ouvir sua confissão, o santo olhou profundamente em seus olhos e disse: "Seu problema não é financeiro, mas espiritual. Há uma barreira impedindo que as bênçãos de Deus cheguem até você e sua família." O empresário seguiu. Arrisca as instruções do Padre Pio sobre os 5 lugares onde colocar o sal. 6 meses depois, retornou ao convento não apenas para agradecer, mas para fazer uma generosa doação ao hospital que o santo estava construindo. Seu negócio havia se recuperado de forma tão extraordinária que ele mal podia acreditar. Casos como este se multiplicaram, mas Padre Pio sempre pedia discrição. "Não é o sal que faz o milagre", explicava ele. "É a fé em Deus e sua providência. O sal é apenas um símbolo, um instrumento. Sem fé é apenas um condimento." A própria vida de Padre Pio era um testemunho de como a prosperidade verdadeira funciona. Vivendo na mais absoluta simplicidade pessoal, ele conseguiu, através da fé e da providência divina, construir um dos maiores e mais modernos hospitais da Itália na época, a Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada em 1956. Um projeto que médicos e economistas consideravam impossível para um simples frade sem recursos. O santo demonstrava através de suas obras que a verdadeira abundância não significa acumulação egoísta, mas ter o suficiente para viver com dignidade e ainda ajudar ao próximo. Este equilíbrio entre bem-estar material e generosidade é a marca da prosperidade autêntica que Deus deseja para seus filhos. Durante seus últimos anos, Padre Pio tornou-se ainda mais enfático sobre a importância de proteger espiritualmente os lares. "Os tempos se tornarão mais difíceis", profetizava. "As famílias enfrentarão provações maiores e as forças contrárias ao plano divino se intensificarão. Protejam seus lares, protejam seus corações." Hoje, décadas após sua partida para a eternidade, as palavras proféticas de Padre Pio ressoam com ainda mais força. Vivemos tempos de incerteza econômica, valores familiares sob ataque e uma crescente sensação de insegurança material. Precisamos mais do que nunca da sabedoria espiritual que este grande santo nos deixou. E agora chegou o momento de revelar os 5 lugares específicos onde Padre Pio orientava colocar o sal consagrado para proteger e atrair abundância para o lar. Esta revelação, guardada por tanto tempo, pode ser a chave para desbloquear as bênçãos divinas que estão destinadas a você e sua família. O primeiro lugar sagrado é a entrada principal de sua casa. A porta de entrada não é apenas uma passagem física, mas um portal energético por onde transitam todas as influências que entram em seu lar. Padre Pio ensinava que esta é a primeira linha de defesa contra as energias negativas e a principal porta de entrada para as bênçãos divinas. Coloque uma pequena quantidade de sal nos cantos superiores da porta ou discretamente sob o tapete de entrada. Enquanto faz isso, reze com convicção: "Senhor, assim como o sal purifica, que esta entrada seja purificada. Que só entre nesta casa o que vem de ti e para o teu louvor. Que a abundância que vem do céu encontre passagem livre." Um homem de Foggia, na Itália, seguiu esta orientação após visitar Padre Pio. Sua loja estava à beira da falência, com cada vez menos clientes entrando pela porta. 3 dias após colocar o sal na entrada de seu estabelecimento, observou um aumento surpreendente no movimento. Clientes antigos que haviam desaparecido voltaram e novos apareceram como se tivessem sido guiados em suas próprias palavras. O segundo lugar sagrado é sob sua cama. O local onde dormimos é onde passamos aproximadamente 1/3 de nossas vidas e é quando estamos mais vulneráveis espiritualmente. Durante o sono, nossa alma se abre tanto para influências divinas quanto para ataques espirituais.
Os sonhos, pesadelos e a qualidade do descanso têm profunda influência sobre nossas decisões e energias para o dia seguinte. Padre Pio explicava que muitos problemas financeiros têm origem em perturbações no sono, que deixam a pessoa sem clareza mental e energia para tomar boas decisões. Coloque uma pequena quantidade de sal em um recipiente pequeno, pode ser uma tampinha ou saquinho de pano, e posicione-o sob a cama, preferencialmente na área central. Ao fazê-lo, reze: Meu Senhor e meu Deus, que meu descanso seja protegido por Tua presença, que meus sonhos sejam inspirados por Teu Espírito e que eu desperte revigorado para cumprir Tua vontade e prosperar segundo Teus desígnios. Uma viúva de São Paulo relatou que sofria de insônia crônica após a morte do marido, o que a impedia de trabalhar adequadamente e cuidar das finanças familiares. Após seguir esta orientação, passou a dormir profundamente pela primeira vez em anos. Com a mente clara e o corpo descansado, conseguiu reorganizar as finanças e encontrar novas fontes de renda. O terceiro lugar sagrado é na área onde você prepara os alimentos, sua cozinha. Padre Pio tinha uma compreensão profunda da conexão entre alimentação e espiritualidade. O alimento não nutre apenas o corpo, mas carrega energias que afetam nossa alma. Uma cozinha espiritualmente protegida transforma até o alimento mais simples em fonte de bênção e abundância. Coloque sal em um pequeno recipiente e posicione-o em um canto discreto do armário de mantimentos ou próximo ao fogão. Enquanto faz isso, reze: Pai de bondade, que multiplicaste os pães e peixes, multiplica também as provisões desta casa, que nunca falte o pão nosso de cada dia, e que possamos sempre compartilhar com os que necessitam, pois ao dar, recebemos ainda mais de Tua generosidade infinita. Uma família de agricultores que conheceu Padre Pio nos anos 1950 relatou que, após seguir esta orientação, suas colheitas melhoraram inexplicavelmente, mesmo em anos de seca quando vizinhos perderam quase tudo. Era como se a bênção começasse na cozinha e se estendesse até os campos, testemunhou o patriarca da família. O quarto lugar sagrado é próximo aos documentos financeiros e área de trabalho. Onde guardamos nossos documentos importantes, onde realizamos transações financeiras ou trabalhamos para gerar renda, este espaço tem enorme influência sobre nossa prosperidade material. Padre Pio ensinava que as bênçãos financeiras são também bênçãos espirituais, pois permitem que cumpramos nosso propósito de vida e ajudemos ao próximo. Coloque sal em um pequeno recipiente na gaveta, onde guarda documentos importantes, próximo ao computador que usa para trabalhar, ou no local onde guarda suas economias. Ao fazê-lo, reze: Senhor da providência, abençoa o fruto do meu trabalho. Que minhas finanças sejam administradas com sabedoria que vem de Ti. Multiplica meus recursos não para luxo, vão mas para a segurança da minha família e para que eu possa ser instrumento de Tua generosidade no mundo. Um contador de Nápoles, após visitar San Giovanni Rotondo e receber pessoalmente esta orientação de Padre Pio, viu seu pequeno escritório de contabilidade transformar-se em uma das maiores empresas de consultoria financeira da região em apenas 3 anos. Ele atribuía seu sucesso não apenas ao trabalho árduo, mas à bênção que parecia atrair os clientes certos e as oportunidades perfeitas. O quinto e último lugar sagrado é o centro da casa, o coração do lar. Este ponto representa o núcleo espiritual da família, onde todas as energias convergem. Padre Pio ensinava que uma casa pode ter paredes fortes e fechaduras seguras, mas, se seu centro espiritual estiver vulnerável, nenhuma prosperidade será duradoura. Identifique o ponto central de sua casa, geralmente uma sala de estar ou outro cômodo central, e coloque ali um pequeno recipiente com sal, discretamente posicionado, onde não chame a atenção de visitantes. Ao fazê-lo, reze com o coração aberto. Sagrado Coração de Jesus, estabelece Teu trono no centro desta casa. Que tudo o que somos e temos esteja sob Tua autoridade. Afasta toda escassez, discórdia e doença. Traz abundância, paz e saúde a todos que aqui habitam, para que possamos ser testemunhas vivas de Tua providência e amor.
Uma família de comerciantes de Porto Alegre seguiu esta orientação após uma peregrinação à Itália, onde conheceram um padre que havia sido próximo de Padre Pio. Na época, enfrentavam uma crise financeira severa e conflitos familiares constantes. Em menos de 2 meses, não apenas sua situação financeira começou a melhorar dramaticamente, mas a harmonia foi restaurada entre os membros da família, permitindo que trabalhassem unidos para reconstruir o negócio familiar. É importante ressaltar que Padre Pio sempre enfatizava: não é o sal em si que opera o milagre, mas a fé em Deus e a disposição de viver segundo os seus mandamentos. O sal é apenas um símbolo, um ponto de contato para a nossa fé, assim como a água benta ou o óleo consagrado. Ao colocar o sal nesses 5 lugares, você está fazendo uma declaração espiritual. Está reconhecendo a soberania de Deus sobre sua casa e convidando sua proteção e provisão para habitar com você. Está também criando uma barreira contra influências negativas que bloqueiam a prosperidade divina. Padre Pio recomendava renovar este sal a cada 7 dias, preferencialmente aos domingos, após voltar da missa. O sal antigo deve ser descartado em água corrente, nunca no lixo comum. Ao descartá-lo, agradeça pelas proteções e bênçãos recebidas durante a semana e peça que continuem na semana que se inicia. Muitos seguiram estas orientações em segredo por décadas. Famílias inteiras prosperaram mesmo em tempos de crise econômica. Negócios floresceram quando outros ao redor fechavam as portas. A saúde foi preservada quando epidemias assolavam comunidades inteiras. Hoje, esta sabedoria é mais necessária do que nunca. Vivemos tempos de incerteza e instabilidade. O sistema financeiro global está em constante turbulência. O desemprego ameaça famílias, a inflação corrói o poder de compra e, mais do que nunca, forças contrárias aos valores cristãos parecem ganhar terreno. Mas você não está sozinho nesta batalha. A mesma proteção e provisão divina que sustentou tantas famílias ao longo das décadas está disponível para você agora. Os mesmos princípios espirituais que Padre Pio ensinou continuam tão poderosos hoje quanto eram em seu tempo. Agora que você conhece os 5 lugares sagrados onde colocar o sal segundo os ensinamentos de Padre Pio, é fundamental entender o impacto profundo que esta prática pode ter em sua vida. Não estamos falando apenas de uma melhoria financeira passageira, mas de uma transformação integral que afeta todas as dimensões da sua existência. Quando você protege espiritualmente seu lar, seguindo estas orientações, está literalmente redesenhando o campo energético que envolve sua família. É como se você estivesse limpando as lentes através das quais a providência divina enxerga sua casa. O que antes estava turvo e bloqueado torna-se cristalino e receptivo. Pense por um momento. Quantas oportunidades podem ter passado por você sem que as notasse porque seu discernimento espiritual estava nublado? Quantas portas de prosperidade se abriram, mas você não teve a energia ou a clareza mental para atravessá-las? Quantas bênçãos financeiras foram desviadas por influências negativas que encontraram seu lar desprotegido? Maria de Souza, uma costureira de Recife, seguiu estas orientações após ouvir sobre elas de um padre que havia estudado os ensinamentos de Padre Pio. Por 3 anos, ela havia lutado para manter seu pequeno ateliê de costura funcionando, sempre à beira da falência. 2 semanas após proteger espiritualmente seu lar e seu local de trabalho, recebeu um telefonema inesperado. Uma boutique de luxo havia visto algumas de suas criações e queria encomendar uma coleção inteira para a próxima estação. Este contrato não apenas salvou seu negócio, mas o elevou a um novo patamar. A oportunidade não surgiu do nada, ela testemunhou depois. Percebi que aquela loja já existia, aquelas pessoas já conheciam meu trabalho antes. Mas havia algo bloqueando a conexão entre nós. Quando removi o bloqueio espiritual, tudo fluiu naturalmente. Esta é uma observação profunda. Muitas vezes, as bênçãos que buscamos já estão ao nosso alcance, mas forças espirituais negativas criam uma espécie de nevoeiro que nos impede de enxergá-las e agarrá-las. Ao estabelecer os 5 pontos de proteção com o sal, você está, na verdade, dissipando este nevoeiro.
Padre Pio explicava que a pobreza raramente é apenas material. Frequentemente começa como uma pobreza espiritual, uma desconexão da fonte divina de toda a prosperidade. Quando restauramos esta conexão, a abundância começa a fluir novamente, como água que volta a correr quando se remove um bloqueio no rio. João Ferreira, um pequeno empresário de Belo Horizonte, havia investido todas suas economias em um negócio que parecia fadado ao fracasso. Clientes eram raros, contas se acumulavam e a perspectiva de perder tudo o atormentava dia e noite. Após conhecer as orientações de Padre Pio através de um livro, decidiu aplicá-las mesmo com certo ceticismo. O que mais me impressionou não foi apenas a melhora nos negócios, que realmente aconteceu, relatou ele posteriormente, mas como minha mente se aclarou. Era como se um peso tivesse sido removido do meu pensamento. Comecei a ter ideias criativas para o negócio, a enxergar soluções que estavam ali o tempo todo, mas que eu não conseguia ver pela névoa da preocupação e do medo. Este é outro efeito poderoso da proteção espiritual do lar. Ela não apenas afasta influências negativas, mas também abre espaço para a inspiração divina. E muitas vezes é precisamente esta inspiração, uma ideia no momento certo, uma solução criativa para um problema antigo, que se torna o ponto de virada em nossa situação financeira. Padre Pio costumava dizer a seus seguidores mais próximos: quando você limpa sua casa espiritualmente, não está apenas expulsando o que é ruim, mas convidando o que é bom. Os anjos da providência divina, que sempre desejaram ajudá-lo, agora encontram o caminho livre para trazer as bênçãos que Deus destinou a você desde o princípio. A história de Antônio Silva, um trabalhador rural do interior de Minas Gerais, ilustra perfeitamente este princípio. Após uma seca devastadora que destruiu quase toda a sua plantação, ele estava à beira do desespero. Foi quando sua esposa, que havia peregrinado a São Giovanni Rotondo anos antes, lembrou-se das orientações de Padre Pio. Eles seguiram fielmente as instruções para os 5 lugares sagrados, mesmo tendo pouco sal em casa naquele momento difícil. Na mesma semana, um primo distante que não viam há anos apareceu em sua porta. Ele havia se tornado agrônomo e, ao ver a situação desesperadora da família, ofereceu-se para ajudar com técnicas de irrigação mais eficientes e sementes mais resistentes à seca. Nos anos seguintes, mesmo com as condições climáticas adversas persistindo na região, a pequena propriedade do Silva tornou-se um oásis de produtividade, permitindo que não apenas sobrevivessem, mas prosperassem. Os anjos de Deus têm muitas faces, dizia Antônio, com um sorriso sereno. Às vezes aparecem como parentes que não víamos há tempo, outras vezes como estranhos que cruzam nosso caminho precisamente quando mais precisamos. É importante compreender que a proteção espiritual do lar através do sal, nos 5 pontos sagrados, não é uma fórmula mágica para a riqueza instantânea, mas um meio de remover obstáculos invisíveis que impedem o fluxo natural da providência divina em nossa vida. É como limpar um canal para que a água possa fluir livremente novamente. Padre Pio alertava que 3 atitudes são essenciais para que esta prática produza frutos duradouros. Primeiro, uma vida de oração constante. O sal consagrado é apenas um símbolo externo. A verdadeira proteção vem de um coração em comunhão contínua com Deus. Reserve alguns minutos todos os dias para agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir orientação para o uso correto dos recursos que chegam até você. Segundo, honestidade e integridade em todas as transações financeiras. A prosperidade que vem de Deus nunca se constrói sobre desonestidade ou exploração do próximo. Padre Pio era enfático. É melhor pão duro ganho com honestidade do que um banquete adquirido com engano. Terceiro, generosidade com os necessitados. A verdadeira abundância é um fluxo contínuo. Recebemos para compartilhar. Quando bloqueamos este fluxo através da avareza, a própria fonte pode secar. Dê e recebereis, ensinou Jesus. E Padre Pio reforçava este princípio, explicando que a generosidade é a chave que mantém abertos os canais da prosperidade divina. Uma comerciante de São Paulo testemunhou esta verdade em sua própria vida. Após seguir as orientações sobre os 5 lugares sagrados,
seu pequeno comércio começou a prosperar rapidamente. Inspirada pela gratidão, decidiu que 10% de seus lucros seriam destinados a ajudar famílias necessitadas de sua comunidade. Para sua surpresa, quanto mais doava, mais seu negócio crescia. É como se cada real que dou retornasse multiplicado, explicava ela. A proteção espiritual de seu lar através do sal nos 5 pontos sagrados não é apenas para benefício pessoal, mas para que você se torne um canal de bênçãos para muitos. Quando sua casa se torna um centro de abundância, você tem os recursos necessários para impactar positivamente sua comunidade e além. Considere o exemplo de Padre Pio. Vivendo na mais absoluta simplicidade pessoal, conseguiu construir um hospital moderno que salvou milhares de vidas. Sua abundância nunca foi para luxo pessoal, mas para servir ao próximo com excelência. Quando você aplica a proteção espiritual em sua casa, está se alinhando com este mesmo princípio divino. A prosperidade que começará a fluir para a sua vida não é um fim em si mesma, mas um meio para que você realize sua missão neste mundo com maior impacto e alcance. Muitas pessoas testemunharam não apenas melhorias financeiras após seguirem estas orientações, mas também uma profunda transformação em seu relacionamento com o dinheiro e os bens materiais. O medo e a ansiedade sobre o futuro deram lugar a uma confiança tranquila na providência divina. A sensação de escassez constante foi substituída por uma consciência de abundância e gratidão. Uma professora aposentada de Fortaleza havia passado a vida inteira lutando contra dificuldades financeiras. Mesmo após décadas de trabalho dedicado, sua aposentadoria mal cobria suas necessidades básicas. A ansiedade sobre dinheiro havia se tornado parte de sua identidade. Após conhecer e aplicar os ensinamentos de Padre Pio sobre os 5 pontos de proteção, algo surpreendente aconteceu. Nos primeiros dias nada mudou externamente, ela relatou. Mas internamente, comecei a sentir uma paz que nunca havia experimentado antes quando pensava em dinheiro. A sensação constante de aperto no peito quando chegava uma conta desapareceu. Comecei a confiar verdadeiramente que Deus cuidaria de mim. 2 semanas depois, recebeu uma carta informando que tinha direito a uma revisão de aposentadoria que havia solicitado anos antes e que considerava perdida. O valor retroativo era suficiente para quitar todas as suas dívidas e ainda fazer uma pequena reforma em sua casa, algo que sonhava há décadas. Mais importante que o dinheiro, continuou ela, foi a libertação do medo que me consumia. Agora sei que nunca estive realmente sozinha em minhas lutas, e mesmo que outras dificuldades venham, pois esta é a natureza da vida, nunca mais enfrentarei com o mesmo desespero de antes. Esta é talvez a maior bênção da proteção espiritual do lar, a libertação do medo e da ansiedade constante sobre provisão material. E quando nos libertamos deste fardo, nossa energia vital, antes consumida pela preocupação, torna-se disponível para criatividade, amor e serviço ao próximo. Padre Pio explicava que o medo age como um ímã invertido, repelindo precisamente as bênçãos que mais desejamos atrair. Quando protegemos espiritualmente nosso lar, estamos neutralizando esse campo de medo e criando um ambiente receptivo às bênçãos divinas. Uma dimensão frequentemente negligenciada da prosperidade é a saúde física e emocional. Padre Pio compreendia profundamente que corpo, mente e espírito estão interligados. Muitas pessoas que seguiram suas orientações sobre os 5 lugares sagrados relataram não apenas melhorias financeiras, mas também uma saúde fortalecida. Um homem de Curitiba sofria de dores crônicas que o impediam de trabalhar regularmente, agravando sua situação financeira já precária. A medicação constante consumia grande parte de seu orçamento. Após proteger espiritualmente seu lar segundo as orientações, notou uma gradual diminuição das dores. Em 3 meses, estava trabalhando normalmente pela primeira vez em anos e sua situação financeira começou a se estabilizar. É como se o sal não apenas purificasse minha casa, mas também meu corpo, relatou ele, maravilhado com a transformação. Padre Pio explicava que muitas doenças têm raízes espirituais.
Quando removemos as influências negativas de nosso ambiente, criamos condições propícias, não apenas para a prosperidade material, mas também para a saúde integral. Os testemunhos daqueles que aplicaram fielmente estas orientações ao longo das décadas são unânimes em um aspecto. A transformação raramente é instantânea como um passe de mágica, mas se desenvolve gradualmente como o crescimento de uma semente bem plantada. Primeiro, vem uma sensação de paz e clareza mental. Depois, pequenas coincidências felizes começam a ocorrer. Um encontro inesperado que abre portas, uma oportunidade, que surge quando mais se precisa. Gradualmente, a situação financeira começa a melhorar, e o que antes parecia um ciclo interminável de escassez transforma-se em um fluxo constante de provisão adequada às necessidades. É crucial manter a prática com constância e fé. Padre Pio recomendava renovar o sal nos 5 pontos sagrados semanalmente, preferencialmente no domingo, dia tradicional de renovação espiritual. Este ritmo semanal cria um ciclo virtuoso de proteção e renovação que, ao longo do tempo, transforma profundamente a atmosfera espiritual do lar. Agora, imagine sua casa como uma fortaleza espiritual, protegida nos 5 pontos estratégicos, irradiando luz que repele as trevas e atrai bênçãos. Imagine-se levantando cada manhã sem o peso esmagador da preocupação financeira. Visualize recursos chegando não apenas para suprir suas necessidades, mas também para permitir que você abençoe outros. Esta não é uma fantasia inatingível, mas uma possibilidade real quando alinhamos nossas práticas espirituais com as leis divinas que governam a prosperidade. Os inúmeros testemunhos daqueles que seguiram as orientações de Padre Pio ao longo das décadas atestam esta verdade. E lembre-se, o propósito final de toda a abundância é glorificar a Deus e servir ao próximo. Quando recebemos para compartilhar, o ciclo de bênçãos se perpetua e se expande, alcançando cada vez mais pessoas. Esta é a verdadeira economia do reino de Deus, que Padre Pio compreendia tão profundamente e nos ensina até hoje. Se este conhecimento tocou seu coração, não o guarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos que possam estar enfrentando dificuldades financeiras. Lembre-se que ao compartilhar esta revelação, você se torna um instrumento da providência divina na vida de outra pessoa. Aplique fielmente estas orientações em sua casa, com fé sincera e coração aberto. E depois, volte aqui para compartilhar seu testemunho nos comentários. Seu relato pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar esperança em meio às dificuldades. Continue a sua jornada. Clique no card que está aparecendo na tela e assista ao nosso próximo vídeo.